E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, nessa receita a gente vai fazer uma releitura de um bolo clássico, aquele bolo que vem de vó mesmo e que passa por gerações e gerações aí nas famílias, que é aquele tradicional bolo de cenoura. Mas segura aí um pouquinho, porque não é apenas um bolo de cenoura não, gente, esse é um bolo de cenoura com 2 brigadeiros. Pessoal, essa é uma receita daquelas que seria um bolo de cenoura meio que o quê? Gourmet, é um bolo de cenoura gourmetizado, né? Aquele bolo de cenoura para ficar bonito mesmo, você fazer questão de expor aí para todo mundo ver. Mas claro que não poderia deixar de ser o quê? Uma receita bem simples, com ingredientes que você vai encontrar que todo mundo tem em casa. E antes de a gente partir para o passo a passo da nossa receita, é claro que eu não ia deixar de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal a aproveitar esse tempinho aí e se inscrever aqui embaixo e claro, já ativa sempre o sininho de notificação, porque aí sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, você vai ficar babando de fome e claro, vai querer fazer. E claro que se você quiser fazer aquele bolo de cenoura clássico, aquele que a sua avó fazia, que é aquela receita assim, clássica do bolo de cenoura brasileiro mesmo, aí você clica aqui em cima, que claro que eu já ensinei pra você, e você vai aprender a fazer aquele bolo de cenoura bem classudo mesmo, aquele que não desagrada a ninguém. E a primeira etapa do preparo da nossa receita começa aqui no liquidificador. Logo de cara a gente vai adicionar os nossos ovos, o nosso óleo e toda a nossa cenoura. Lembrando sempre que você tem que descascar essa cenoura, a gente vai tirar toda a casca da cenoura e vai cortar em rodelinha. Então pessoal, a gente tem que bater bem esses 3 ingredientes mesmo para que tudo fique bem misturado, principalmente para que não fique nenhum pedaço da nossa cenoura inteiro. Por isso que a gente vai bater em média entre 30 segundos e 1 minuto, mas você tem que levar sempre em conta o tempo do seu liquidificador, porque claro, você já conhece a potência do seu liquidificador e você sabe que ele pode demorar menos, pode demorar mais. Batemos esses 3 ingredientes, a gente para um pouquinho e adiciona todo o nosso açúcar. Adicionou o açúcar, gente, perca tempo não. Já fecha de novo o seu liquidificador e pode bater aí por mais 30 segundos. E agora que a gente já está com a nossa primeira etapa da massa toda batida e bem misturada e claro, bem homogênea, a gente vai então pegar um outro recipiente que eu estou pegando aquele bowl da batedeira mesmo e eu vou despejar todo aquele líquido, toda aquela primeira parte da nossa massa no nosso bowl. O que a gente vai fazer agora? A gente agora vai adicionar então a nossa farinha de trigo. Mas antes da gente adicionar, a gente vai fazer uma etapa básica que é claro que vai dar muito certo, vai fazer uma diferença total na sua receita, que você vai ter que peneirar toda a sua farinha de trigo. E aí você vai se perguntar, peneirar por quê? Porque quando a gente peneira a nossa farinha de trigo, a gente evita que caia aqueles gominhos de farinha que ficou mais grossinho, ou que formou pedrinhas mesmo, que é comum, e a gente deixa a nossa massa bem aerada e fofinha. Peneirou a sua farinha de trigo, aí você vai adicionar logo em seguida toda a sua essência de baunilha. Adicionou esses 2 ingredientes, pode bater. Aí você mexe bem, aqui eu estou utilizando um fouet, você pode utilizar uma colher de pau se você não tiver um fouet mesmo. E aí você mexe bem até que tudo estiver bem homogêneo. Homogeneizou, a gente vai adicionar o nosso último ingrediente, que é o nosso fermento químico. Colocou o seu fermento, agora a gente não vai bater mais com tanta força. A gente vai bater bem de leve, só para incorporar esse fermento à nossa massa. E a gente não quer bater com muita força, porque a gente não quer que o fermento já comece a agir. A gente vai deixar para ele agir quando ele estiver lá no forno. Aqui, pessoal, eu untei a minha forma, que ela é de 20 centímetros, ela tem um fundo falso, e polvilhei com farinha de trigo. Fez isso, você despeja toda a sua massa aí na sua forma e leva lá para o forno, que tem que estar pré-aquecido a no mínimo 10 minutos, por 180 graus. A nossa massa vai levar em média entre 40 e 45 minutos lá no forno, mas leve sempre em conta também a temperatura do seu forno. Vocês vão perceber aí que eu estou utilizando aqui 2 massas, porque eu fiz 2 massas. O que é que a gente faz, gente? Faz uma massa com toda essa quantidade de ingredientes que está aqui embaixo na descrição. Então essa quantidade que vai estar aqui embaixo é para uma única massa. Quando você for fazer outra massa, o que você tem que fazer? Repetir toda a quantidade de ingredientes e todos os passos. E a gente está fazendo isso, a gente está utilizando 2 massas diferentes, porque quando a gente cortar a nossa massa, a gente vai deixar um efeito bem altinho no nosso bolo. Nosso bolo vai ficar bem alto mesmo. E a gente quer deixar com esse efeito, que é para a gente possa ver a camada de massa, o recheio e a camada de massa. Enquanto o nosso bolo está lá no forno assando, a gente já vai preparando aí o primeiro brigadeiro, que é para já ir esfriando. O primeiro brigadeiro vai ser o do recheio e que também a gente vai utilizar ele como cobertura, que vai ser um brigadeiro em ponto de colher. Aí na nossa panela a gente vai então despejar o nosso leite condensado, o nosso creme de leite,
o nosso chocolate, que eu estou utilizando cacau em pó 50%, e a nossa manteiga. Você mistura um pouquinho antes de levar lá para o fogo. Depois que misturou, você vai mexer lá no fogo bem, sem parar. Não pare de mexer até que atinja aquele ponto de brigadeiro com colher. Quando é que a gente sabe que atinge esse ponto? É o ponto que eu estou mostrando para vocês aí no vídeo. Quando a gente passa assim, levemente a colher, e a gente percebe no fundo da panela que criou meio que um caminhozinho e fechou rapidamente. Fez isso, pode desligar o fogo aí da panela do seu brigadeiro de colher e aí você já pode levar para esfriar. A gente fez o nosso primeiro brigadeiro que é o de colher, que vai servir tanto para o recheio quanto para a cobertura. A gente vai então fazer o outro brigadeiro, que esse aí é para decoração. O nosso segundo brigadeiro está em ponto de enrolar. Então quais são os ingredientes que a gente vai utilizar? A gente vai começar aqui na nossa panela, adicionando o nosso leite condensado, o nosso chocolate em pó, aqui eu também estou utilizando cacau 50%, e a nossa manteiga. Mistura bem antes de levar para o fogão e lá no fogão você vai mexer até atingir aquele ponto de brigadeiro de enrolar. E qual é o ponto de brigadeiro de enrolar? Você vai esperar ele segurar mais um pouquinho, você vai mexer ele um pouquinho mais de tempo que aquele outro brigadeiro que a gente já fez, mas você também vai passar a sua colher no fundo da panela e você vai ver que o brigadeiro vai criar aquele caminho. Só que diferente daquele brigadeiro de colher, a gente vai ver que no brigadeiro de rola ele vai demorar um pouquinho mais para esse caminho se fechar. Aconteceu isso, desliga para que o nosso brigadeiro não queime e aí você já leva para esfriar também. Como vocês estão vendo aí, as nossas duas massas já estão prontas, já estão desenformadas e já estão frias. Mas a gente vai utilizar aqui, para dar aquela cara meio gourmet, dar aquela embelezada aí na nossa massa, no nosso bolo, o acetato. Pode parecer difícil, é um pouquinho chato, mas você vai ter que medir sim aí a sua forma, a lateral, depois você vai ter que ver a altura que vai ficar a sua massa e você vai ter que medir, você vai cortar o acetato no tamanho que ficou a sua massa. Cortou no tamanho certinho o seu acetato, tanto no comprimento quanto na altura, o que é que você vai fazer agora? Começa logo adicionando lá na sua forma, que tem que ter o fundo falso. Aqui, gente, a gente tem que utilizar, aqui pessoal, a gente vai ter que utilizar sim uma forma de fundo falso, porque depois a gente vai ter que desenformar e com acetato numa forma normal, aquele fundo clássico mesmo, a gente não vai conseguir esse efeito. E aí você começa colocando, antes de colocar o seu acetato na forma, a gente vai fazer o inverso aqui, que geralmente a gente coloca primeiro o acetato e depois a primeira camada de massa. A gente vai começar colocando logo a nossa primeira camada de massa. Depois que a gente colocou a nossa primeira camada de massa, a gente vai então colocar o acetato na nossa forma. Você viu que está bem certinho? Aí a gente vai pegar então aquele recheio de brigadeiro de colher, que foi o primeiro brigadeiro que a gente fez e que já está frio também. Deixa o seu recheio de brigadeiro de colher esfriar e você vai então começar a rechear o seu bolo. Aqui, como a minha massa não ficou tão alta, eu não cortei essas massas no meio, eu cortei apenas o topo do nosso bolo, que é para não ficar aquela coisa ondulada, como geralmente fica, porque é normal, né? Eu cortei somente o topo. E o que a gente fez? Recheou com toda a primeira camada aí, que ficou uma camada bem generosa de brigadeiro de colher. A gente vai então colocar a última camada da massa. Colocou por cima, aí você vai pegar o restante do seu brigadeiro de colher e vai cobrir todo o topinho do seu bolo. Aí vai ficar uma outra camada de recheio, né? Um recheio barra cobertura. Mas você ainda não vai desenformar, porque agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que primeiro fazer aquele passo clássico que todo bom brasileiro sabe fazer, que é enrolar o brigadeiro. Então, gente, para enrolar o brigadeiro não tem segredo nenhum. Passa um pouquinho de manteiga na mão, utiliza uma colher, enrola e depois passa no seu granular. Procure sempre deixar todo o brigadeiro que vai decorar o nosso bolo num tamanho próximo, num tamanho uniforme. Não deixa um brigadeiro menorzinho, outro brigadeiro muito maior, porque senão vai ficar feio visualmente. Terminou de enrolar o seu brigadeiro, passou no granulado, você começa a decorar ele aí em cima do seu bolo, porque a gente vai então partir para outra etapa. O bolo, para ficar bonito, tem que ter uma frescurinha. E qual é a frescurinha que eu estou utilizando aqui? Estou utilizando um laço na mesma cor do granulado do nosso brigadeiro, que a gente está decorando aqui o nosso bolo, que é laranja também o nosso laço. Amarrei no acetato e pronto. O nosso bolo ficou lindo. E se você já chegou até aqui, então aproveita para deixar seu comentário aqui embaixo,
deixa o seu like também. E claro, me segue lá nas minhas redes sociais, estão todas aparecendo aqui no canto. Lá no Instagram tá sempre rolando uma dica de vídeo que vai rolar aqui no canal. Eu tô ouvindo vocês também, recebendo sugestões. E claro, gente, não deixa de se inscrever e compartilhar esse vídeo aí para todos os seus amigos, conhecidos, familiares, colegas de trabalho, pro Brasil afora. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau!